Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos e em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chegada a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Até aqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o Senhor venha esclarecer essa palavra aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor faça de mim um instrumento, ó Deus querido, para transmitir a mensagem que o Senhor já proporcionou em nosso coração. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, que todo espírito de confusão, de distração, seja repreendido em nome de Jesus. E que a tua igreja, Pai, possa, Senhor, neste momento, se alimentar da tua mesa para a glória do Senhor. Amém. Sente-se, queridos, sente-se, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto da palavra de Deus que relata pós-crucificação de Jesus. Jesus havia morrido, havia sido crucificado e morto e sepultado. Os discípulos, por sua vez, desorientados, apesar de Cristo, do Senhor Jesus, ter falado várias vezes para eles acerca do que iria acontecer e como iria acontecer, e que ele ressuscitaria, mas eles não tinham ainda a compreensão exata espiritual de tudo aquilo que estava acontecendo. E eles então ficaram abalados emocionalmente, porque a verdade é que não só por ter visto o seu líder, a quem eles tinham seguido durante 3 anos, largado para trás muitas coisas. Pedro e João, por exemplo, abandonaram a pesca da qual eles tiravam a sua sobrevivência. Mateus havia abandonado a coletoria de impostos, uma posição muito destacada.
e todos aqueles que estavam ali, seus discípulos, haviam renunciado, e às vezes renunciado até mesmo o convívio com a sua própria família, com a intenção de chegar a um objetivo, de Jesus, o líder, levá-los a um objetivo que era, talvez, na cabeça deles, de restaurar Israel, de libertar Israel do Império Romano. Mas agora Jesus havia sido crucificado e morto e sepultado. E eles desorientados, eles com sentimento talvez de culpa por tê-lo abandonado naquele momento tão crucial, que foi o momento da crucificação, o momento em que ele foi julgado e crucificado. Pedro, por sua vez, seu sentimento, ele que era o líder, ele que também tinha essa liderança do grupo, Pedro não tinha só o abandonado, mas o tinha negado diante de uma mulher, diante de um homem, negado veementemente. E agora eles estavam em um cenáculo, em um lugar, em um espaço físico, trancado as portas com medo. Eles tinham medo, porque se fizeram isso com o seu líder, então muito provavelmente poderiam fazer com eles também. Então eles, temendo pela sua vida, temendo por eles mesmos, se fecharam, se trancaram dentro de um lugar, de um cenáculo, trancaram as portas e ali fechados, ficaram ali entristecidos e amedrontados. Só que quando chega o domingo, provavelmente, aqui Jesus, ele transpõe aquelas paredes. Ele entra porta adentro sem mesmo a necessidade de abrir a porta. Mas ele agora ressuscitado, com o corpo glorificado, ele transpõe as paredes daquele cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, e ele então ministra o coração deles. E a ministração de Cristo, a primeira ministração de Cristo, depois de ressuscitado, foi a seguinte: paz seja convosco. E ele então, o segundo ponto da ministração dele foi o seguinte: toca aqui, olha minhas mãos e olha o meu lado. Toca nas minhas mãos e toca no meu lado. Ou seja, lembre-se que eu estou aqui porque fui ressuscitado, mas o sacrifício que foi feito, ele vai ser permanente. Então, ele lembra aos seus discípulos que ele havia feito aquele sacrifício, e eles então reconheceram que era o Senhor. E quando eles reconhecem que era o Senhor, a tristeza, ela transforma-se em alegria. As indecisões transformam em certeza. As dúvidas se transformam em fé novamente. E eles então se alegram com aquela situação. Só que Jesus vai embora. E aí, Tomé provavelmente havia saído para talvez fazer alguma compra para o grupo. E ele chega. E Tomé, como símbolo da incredulidade, eles anunciam: o Senhor esteve conosco. E Tomé disse assim: eu não acredito. Só acredito se eu ver. Só acredito se eu tocar. E é interessante que enquanto Jesus estava com eles, disse a eles: olha, eu vos envio assim como o Pai me enviou. Deu a eles ali uma ordem, uma ordenança. Eles, então, preparados pelo próprio Cristo, com o assopro da sua boca, ele disse: recebei o Espírito Santo. Porque nós só podemos ser enviados quando nós temos vida em Deus. E vida em Deus é estar cheio do Espírito Santo.
E ele então, quando vai embora, e Tomé anuncia e fala e prega aquela incredulidade para eles, passaram-se 8 dias mais. E depois de 8 dias, que eles estavam ali de novo, dentro daquele mesmo lugar, com as portas fechadas novamente, e muito provavelmente batendo o queixo de medo. E eles estavam ali, e Jesus não havia enviado eles, dito a eles para que eles fossem. Não tinha soprado sobre eles o Espírito, sim, mas a palavra da incredulidade foi mais forte do que a presença de Cristo naquele dia. E eu quero assim, diante desta situação, deste contexto, tirar alguns pontos para nós meditarmos aqui nessa noite, para tirarmos como lição prática para nossas vidas, em nome de Jesus. A primeira coisa é que, quando o medo chega, nos trancamos. Quando o medo chega, nos trancamos. Não são poucas as vezes, queridos, que passamos por situações como esta que os discípulos viveram. Tudo está correndo bem, então o inesperado acontece. Um problema com os filhos, um problema no relacionamento, um problema financeiro, familiar, emocional. O medo bate a porta. O medo bate a porta. E a dúvida vem, é gerada no coração, às vezes um diagnóstico médico. E uma única coisa muda aquele contexto todo de que tudo estava indo bem e agora não está indo mais. O medo bate, a dúvida e tantas outras coisas batem a nossa porta. E nós temos a tendência de nos refugiarmos, assim como os discípulos. Quando o medo bate, nós temos a tendência de nos trancarmos em nosso coração. E com medo ficamos sem direção, sem ação, sem disposição para encarar o problema. Porém, quando temos o Cristo como mestre, Ele tem a capacidade, o poder de transpor as barreiras, ainda que elas estejam fechadas. Ainda que você se feche dentro do seu coração, ainda que você esteja trancado dentro do seu coração, com medo, talvez a sua face está transmitindo uma alegria, uma paz, uma segurança, mas dentro do coração, muitas vezes, a pessoa está trancada, está com medo, está totalmente abalada emocionalmente, e aí não são poucas as pessoas que estão trancadas, que se trancam, que se fecham, mas o Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que tem as suas mãos marcadas com o cravo, aquele que tem o seu lado também marcado com a lança, ele ressuscitou, está vivo, e ele vivo, queridos, e ressuscitado, com o seu corpo glorificado, ainda que você não queira, mas ele tem o poder de transpor as barreiras do seu coração e entrar dentro dele, aleluia, e se colocar no meio dele. E a ministração de Cristo é a seguinte: paz seja convosco, aleluia, paz seja convosco. Isso é o que ele tem, porque ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor que transpõe as barreiras, que entra dentro de nós, nossos sentimentos, das nossas mazelas muitas vezes, aleluia, e ele se coloca no meio e diz assim, ó, tenha paz, porque eu estou aqui, eu morri sim, olha aqui as marcas, morri para que você tivesse paz, morri para que você pudesse confiar, e ressuscitei e estou vivo para sempre, paz seja convosco, aleluia. E aí, queridos, quando nós deixamos
o Cristo da paz penetrar no nosso coração. Quando nós recebemos essa visita do Espírito Santo em nossas vidas, e quando ele chega, nos faz lembrar do que ele passou na cruz, nos conscientiza do sofrimento por nós, e a tristeza dá lugar à alegria, a dúvida dá lugar à certeza, e a indisposição dá lugar ao ânimo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, queridos? Talvez você esteja vivendo alguma situação que o levou a se trancar dentro de si, trazer tristeza, trazer medo, mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus Cristo que transpôs aquelas paredes daquele quarto com as portas trancadas, ele está aqui nesta noite, aleluia, e ele pode entrar dentro do seu coração e você sair daqui e deixar esse medo aqui no altar, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Agora, a segunda coisa, não deixe a incredulidade roubar a sua fé. Não permita que a incredulidade roube-lhe. Porque, queridos, Jesus estava ali, ministrou a paz, eles se alegraram. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, deu a eles ali uma direção para que eles saíssem, mas o símbolo da incredulidade, chamado Tomé, chegou. E quando o símbolo da incredulidade entra no meio deles e duvida daquilo que eles estavam falando, é interessante, queridos, que uma única pessoa, ela teve a capacidade, um único discípulo, ela teve a capacidade de paralisar os demais discípulos que ali estavam. E isso é uma estratégia do inimigo há muito tempo, desde lá do Éden. Porque quando lá no Éden já o diabo, a serpente, foi falar com a Eva, ela já gerou no coração da Eva uma dúvida de que aquilo que Deus tinha falado era verdade mesmo. É isso mesmo que ele falou? E a partir daí, queridos, ela deixou que a dúvida entrasse, que gerasse o desejo do pecado, e então ela pereceu. E não só isso, nós vemos, por exemplo, lá quando Moisés chega nas fronteiras de Canaã, a promessa de Deus era para que o povo entrasse na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas Moisés chega e envia 12 espias. E quando esses espias voltam, depois de 40 dias, eles trazem um relato. Olha, a terra é muito boa. É do jeito que Deus falou mesmo. A terra produz leite e mel. Mas 10 deles traziam consigo uma palavra negativa, de dúvida, de impossibilidade de alcançar, de entrar naquela terra prometida. E eles então, queridos, deixam-se levar pelo relato dos 10 homens incrédulos. E aquilo contamina toda a sociedade judaica. Mais de 2 milhões de pessoas deram ouvidos àquele símbolo da incredulidade. E eles então começam a chorar e a prantear. Enquanto que 2 deles, Caleb e Josué, lutavam para que eles crescem, mas a luta deles foram em vão. Então, queridos, nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus ele sai do deserto onde ele estava jejuando por 40 dias e 40 noites, vem o diabo e tenta plantar no coração de Jesus a dúvida.
E o diabo dizia assim: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Na sua necessidade, ele estava com o emocional abalado. E por 3 vezes ele tentou semear essa semente da dúvida, mas Jesus ali teve o discernimento e não permitiu que o diabo roubasse-lhe a fé. E aqui nós vemos, queridos, um único homem, diante dos demais discípulos que ali estavam, que viram Jesus face a face, que tocaram nele, que foram cheios do Espírito Santo, mas um único homem foi capaz de paralisar eles. Então, o conselho é o seguinte, queridos: não deixe que Tomé lhe roube a fé. Porque se você veio na casa do Senhor, você veio na igreja, você está com problema, está com dificuldade, o Senhor o Senhor já ministrou nosso coração, já ministrou o seu coração. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Agora, queridos, o que nós não podemos fazer é permitir que a incredulidade entre no nosso coração e roube a fé que foi gerada. Você não pode se permitir em sair daqui, depois de uma santa ceia, ir para a sua casa e deixar-se abater novamente. A palavra de Deus fala assim, para nós militarmos pela fé, ou seja, batalharmos pela fé, aleluias. Ficar firmes. Olha o texto de Efésios, por exemplo, capítulo 6, versículo 13. Diz assim, ó. (6, 13). Veja aqui. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. Resistir, querido. Resiliência. Resistir, não deixar se abater. Não são poucas as vezes, queridos, que a gente é tomado de um sentimento assim, sabe? Um sentimento estranho, um sentimento esquisito. E isso é normal, natural com todos nós. Eu mesmo tenho, de vez em quando, sentimento de, sabe, de fraqueza, de tristeza. Aí eu me levanto, eu falo assim: está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aquele a quem eu sirvo é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E ficar de pé, queridos. Porque você já viu uma depressão, um problema depressivo, como que ele chega? Ele chega sorrateiramente. A pessoa tem um desânimo, a pessoa tem um abatimento, aí a pessoa vai deixando se levar, e vai se tornando crônico. E é um problema, é um mal mesmo da alma, é uma doença na alma. Então, é mais ou menos assim, é que nem um resfriado, né? Uma pneumonia, ela não vem como uma pneumonia. Ela vem com um resfriadinho, né? Um pequeno resfriado, uma gripe, ela vai aumentando. E aí pneumonia, e depois leva até a morte, se não for cuidado, é ou não é? Então, assim é a doença na nossa alma também. Vem aquela seta maligna de dúvida, mas será? Poxa, mas eu tô indo na igreja, eu tô procurando fazer tudo certinho, eu tô orando, estou buscando a Deus, e estou passando por essa situação, por esse problema. Será que Deus está comigo mesmo? Vem a dúvida. O inimigo fala: você é filho de Deus mesmo? Está passando por um desemprego desse? Está passando por uma situação desta? Gera dúvida, mas o que nós temos que fazer? Resistir firme na fé. Depois de ter feito tudo, ficar
firme, aleluia, na posição: eu sirvo a um Deus vivo e todo-poderoso. Morreu, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo, aleluia. Agora, Jesus não desistiu dos seus e nem desiste de você. É impressionante o amor de Deus, a paciência de Cristo para conosco. É impressionante, né, queridos? Porque se eu fosse Jesus, depois de ter feito tudo que ele tinha feito, eu não ia voltar lá. Deixa eles, que se lasque. Mais ou menos assim, né? Porque eu fui lá, soprei o Espírito, mostrei para eles: eu estou vivo, ressuscitei. E eles continuam lá, trancados, com medo. A palavra de Tomé foi mais forte do que a minha presença. Mas Jesus não é eu, graças a Deus. E nem ele é homem. Não é homem no sentimento de humano, pecador. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, a quem amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não desiste, queridos. Por isso você está aqui hoje, porque Jesus não desistiu de você, aleluias. Ele não desistiu dos discípulos. Uma semana se passou e eles estavam na mesma condição. Eu não sei quanto tempo tem se passado, talvez uma semana, um mês, um ano, 10 anos, e você está na mesma condição. Mas eu quero te dizer que Jesus veio mais uma vez, aleluia, para transpor as paredes do seu coração e dizer: paz seja convosco, eu continuo vivo, aleluia, eu ressuscitei para sempre, e eu não desisti dos meus, e você também não vou desistir de ti, aleluia, paz seja convosco. Oh, aleluias. Eu fico impressionado com Deus, porque nós somos tão frágeis, tão fracos, tão limitados, tão pecadores. Mas aí, diante da nossa fraqueza, nós vamos para a casa do Senhor, e aqui, queridos, ou se nós dobramos nosso joelho, ou nós falamos com Deus, nós podemos perceber, ter a percepção do Jesus ao nosso lado. Estou aqui, meu filho, eu não desisti de você, aleluia. Olha aqui as minhas mãos, os cravos nas mãos, a lança no peito, não é o fim, aleluia. É somente um recomeço, daqui para frente vai ser de novo. Então deixa eu te falar para você, o problema que você vive, a situação que você passa, aleluia, não é o fim. Jesus Cristo continua insistindo com você, é o recomeço, aleluia. Vim aqui para dar a mão para você, para nós seguirmos em frente, porque ainda há um caminho a percorrer, aleluia, e eu serei contigo neste caminho. Não desistiu deles. Agora, mesmo que brandamente, queridos, mas ele repreendeu a incredulidade. Diz: Tomé, olha aqui, toca aqui, põe a mão no meu lado, seja crente, não seja incrédulo. Meu irmão, não seja incrédulo. Tudo que Deus tem feito, toda a providência, Deus te trouxe até aqui, você está caminhando, você está com saúde, você está, aleluia, caminhando para o céu eterno de Cristo. Não seja incrédulo, aleluia.
Creia no Senhor, ainda que você viva situação, circunstância, mas creia no Senhor, não seja incrédulo, porque a morte de Cristo foi sim real, mas Ele ressuscitou, aleluias. Combateu a incredulidade de Tomé, queridos. Ele combateu. Então por que você está desanimado? Por que você está querendo entregar os pontos? Você não chegou até aqui? Você não está aí, meu irmão? Você não está ouvindo? Não está com suas pernas aí andando? Então pronto, Jesus está aqui, paz seja convosco, aleluia. Em meio à tribulação, Ele ministra paz no seu coração, em nome de Jesus, aleluias. Aleluias. Deus meu e Rei meu. Tomé se rende ao Cristo ressurreto. O símbolo da incredulidade se curva ao Cristo ressurreto. E se prostra e reconhece-o como Deus, como Senhor soberano. Sabe, queridos, diante de tanta incredulidade que apresentamos, ou seja, de tanta preocupação diante dos problemas que nos aflige, de tanta incredulidade que nós apresentamos quando tem um diagnóstico, quando tem um problema, quando somos mandados embora, quando tem um problema com o filho, no relacionamento, diante de desespero, aí já não quer mais, já esfria, já não busca mais, já não ora mais. Tomé toma conta do coração. E nós, diante desta incredulidade, que nós apresentamos ao Cristo vivo, nós devemos, de vez em quando, queridos, revermos a nossa espiritualidade. Revermos. Seria muito conveniente nós revermos a cruz, o sacrifício, olhar para a cruz, querido. Olhar para o Cristo que morreu na cruz, em seu lugar, te substituindo, para que você pudesse ter vida. E nos render a Ele, ao Cristo ressurreto. Aceitar Ele novamente, querido. Se curvar novamente. Dizer a Ele, Senhor meu e Deus meu, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero recomeçar, quero começar de novo. Rever os nossos conceitos, queridos. Se arrepender de toda a incredulidade que nós nos apresentamos. Confessando que Ele é Deus e devemos confiar mais em Deus. Confessando Ele como Senhor soberano, e nos rendermos, Senhor meu e Deus meu, e se prostrar. Então, eu quero aqui, nesta noite, deixar bem fixado, através dessa palavra, que Jesus, o ressurreto, aquele que morreu e aquele que ressuscitou e que traz consigo as marcas da crucificação, Ele tem o poder
de entrar no coração mais trancado que existe aqui hoje. E é interessante que Jesus, ele poderia ser áspero, ele poderia ser duro, ele poderia ser rígido, mas o amor de Cristo falou muito mais alto. A compreensão de Cristo pelos nossos sentimentos falou muito mais alto do que a razão. E ainda que eles permanecessem ali, com medo, presos nos seus sentimentos, ele voltou novamente. E o amor de Cristo por aqueles discípulos, o amor de Cristo pela sua vida, ele vai sobressair e novamente ele vem com amor e com a sua palavra branda e ministra ao nosso coração: paz seja convosco, aleluia. Receba paz, receba paz, receba paz, receba paz no seu coração, receba paz, meu irmão, receba paz, meu jovem, aleluia, aleluia, receba paz, porque Ele tem paz para entregar para a sua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Agora, não permita que Tomé assume o controle de seus sentimentos. Persevere na fé, querido. Fica firme na fé. Porém, se a fraqueza persistir, Jesus não vai te abandonar. Ele não desiste dos seus. Ele não desiste dos seus. Aqueles que vêm a mim, jamais eu lançarei fora. Jesus Cristo disse, aleluias. Render-se a Ele é sinal de entrega e de confiança. Se render a Cristo é sinal de entrega e de confiança. Fique de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Aleluias. Oh, glória. Aleluias. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ele está aqui presente no nosso meio. Você está passando por algum conflito interior que tem te perturbado o coração? Talvez você sorri por fora, mas por dentro está com medo. Por dentro, seu coração está aflito, está doendo, está preocupado, preocupada. Eu creio que tem muitas pessoas aqui nessa condição. Mas o Senhor, Ele está aqui no nosso meio. E Ele veio te trazer paz, meu irmão. Aleluia. E Ele hoje veio com uma palavra de paz, de consolo. Paz seja convosco, aleluias. Ele quer que você deixe aqui os conflitos, a incredulidade, a dor. Ele quer que você olha para a cruz, olha para o sacrifício. Sim, Ele quer nessa noite que você toque nele, toque nas mãos, no lado dele, e veja que o sacrifício não foi em vão. E aquilo, tudo que você está vivendo não é o fim, é só um momento, aleluias. E o Senhor está contigo para um recomeço glorioso, aleluia. Shandahanio dededei chambe de classe. Uralamasto dededeis te andeos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluias. Estou sentindo este calor, o calor que envolve, o calor do Espírito,
que envolve nosso coração, esse calor que é envolver o seu coração, seus sentimentos, aleluia. Quer mudar essas incertezas, insegurança, quer mudar este medo na certeza, aleluia. Quer mudar essa dúvida pela fé, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias a teu nome, aleluias. Deixa ele envolver o seu coração neste momento. Deixa ele te envolver, deixa o Espírito Santo te abraçar, te tomar pelos braços, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele transpõe as barreiras mais fortalecidas, mais fortificadas, aleluia. E ele entra ao meio deste coração e diz: paz seja convosco, aleluia. Paz seja convosco. Oh, receba paz, receba paz, receba paz, aleluia, aleluia, aleluia. Receba paz no seu coração. Obediante corelama, chande corelama chorriaste. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus digno, eterno, glorioso. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias, glórias, glórias a teu nome, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Estamos aqui, meu Senhor, e eu creio, meu Senhor, que Tu está no nosso meio, que a Tua palavra, meu Deus, não veio somente, tão simplesmente para confortar, mas ela veio para mudar a situação, para ela mudar o sentimento, para ela tratar o emocional, aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, penetra agora, Espírito Santo, em cada coração nesta noite. E assim como o Senhor soprou sobre os discípulos naquele dia o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, Senhor, sopra, sopra nesta noite, sopra sobre nós, sopra sobre a Tua igreja, sopra sobre o Teu povo, o Teu Espírito, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, toda tristeza, todo emocional abalado, oh Deus, todo medo caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de incredulidade, todo espírito de Tomé, caia por terra em nome de Jesus. Oh Deus querido, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, traz a cura, a libertação completa. Xandagaralama shouba das teite obidian. Ei, cantadores da maioria de aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deixa ele fazer. Aleluia, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo no nosso meio, aleluia. Oh, oh, aleluia. Shandagaralama shorabadayaste. Oh, aleluia.